Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou a professora Suélia. Hoje nós vamos estudar a nossa aula de número 12 da disciplina de língua portuguesa. Antes da gente começar a nossa aula, então pegue o seu caderno, um lápis, uma borracha, para você ir anotando os conteúdos da nossa aula no seu caderno, as suas dúvidas, as suas curiosidades, o que você achar importante, para você ter tudo organizadinho, o que vai te ajudar na hora de realizar a atividade, porque você vai ter ainda mais material para consultar, ok? A nossa aula hoje, então, será sobre gênero textual. Então, gênero textual são os diversos tipos de texto que nós temos. Hoje nós vamos ver sobre o conto de fada. Você com certeza conhece algum conto de fada que você conta, que você já ouviu alguém contar. Os objetivos da nossa aula: conceituar o gênero textual conto de fada, diferenciar dos demais gêneros textuais, identificar a ideia central do gênero textual, demonstrando compreensão global, ler e interpretar contos de fada e compreender a estrutura do gênero textual. Então, vamos conhecer algumas características sobre o gênero textual contos de fada. Então, o que é um conto de fada? É um dos gêneros textuais mais antigos, que há muito tempo são passados de geração em geração. No início eram histórias para adultos, mas com o tempo foram modificadas para serem contadas para as crianças. Então, os contos de fadas são um dos gêneros textuais mais antigos, que começaram então sendo contados oralmente e eram passados, de pai para filho e assim por diante, de geração em geração, que nós ainda conhecemos histórias que são muito antigas. Com o passar do tempo, tiveram algumas modificações, alguns finais são um pouco diferentes, Às vezes você olha num livro, a história termina de um jeito, no outro livro o mesmo conto de fada tem algumas diferenças, termina de uma maneira um pouco diferente. Mas essas são mudanças que são normais por ser um gênero textual que surgiu, oralmente, sendo contado para as pessoas. Então, quando eles são escritos, eles podem ter algumas mudanças, ou até quando eles são feitos filmes, Nós temos alguns filmes sobre a Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, que tem finais diferentes, personagens diferentes, os acontecimentos são um pouco diferentes um dos outros, mas o conto de fada é o mesmo, só que algumas mudanças no seu enredo. As histórias dos contos de fadas se passam em lugares distantes e encantados, com princesas, príncipes, fadas, feiticeiros, vilões e outros personagens mágicos e encantados. Então, uma das características dos contos de fadas é esse mundo, do encantamento, de príncipes, de fadas, que então são uma das características marcantes desse conto de fada. Aqui até no exemplo nós temos dragões, príncipes, bruxas, castelos, tesouros, para exemplificar algumas dos personagens desses contos de fadas. Há quem diga que as histórias surgiram de acontecimentos reais que eram modificados para chamar a atenção das pessoas, principalmente das crianças, para que pudessem assim passar ensinamentos importantes para a vida, usando a imaginação e a criatividade do ouvinte. Então, as histórias foram sendo modificadas para as crianças entenderem, e todas têm uma mensagem para passar, algum ensinamento para passar sobre algo que aconteceu naquele conto de fada. A estrutura do texto, ou seja, como ele é escrito, o que acontece em cada parte do texto dos contos de fada. Então, ele começa com a situação inicial. No começo, tudo está muito bem, todo o conto de fada começa bem. As personagens vivem felizes e tranquilas. O conflito. Algo acontece e as coisas já não são mais tranquilas e as personagens não estão mais felizes. Então, o conflito é aquele acontecimento principal da história que muda tudo, que muda todo o sentido da história. O desenvolvimento, que é quando as personagens precisam encontrar uma maneira de resolver o problema, conflito. Então, aconteceu um problema,
no desenvolvimento do conto de fadas, aquele problema precisa ser resolvido. É o momento em que os personagens buscam uma alternativa para resolver. E o final, que é quando o problema é resolvido e a tranquilidade volta à vida das personagens. Então, lá na situação inicial, é o começo, quando tudo está bem. O conflito, então, quando acontece algo que não é tão bom e aí as personagens já não estão mais tão felizes. O desenvolvimento é quando os personagens precisam encontrar, estão buscando uma forma de resolver aquele problema. E o final, então, quando tudo está resolvido e a tranquilidade volta à vida dos personagens. Mais algumas características, ali a gente viu sobre a estrutura do texto, mas ele tem mais algumas características. O tempo é indefinido. Geralmente, os contos de fadas iniciam com era uma vez. Então, a gente não sabe se foi ano passado, se foi há 10 anos, no século passado. Ele não tem um tempo certo em que ela está acontecendo. Uma das características, né, do conto de fada é que ele começa com era uma vez. E aí começa, então, toda a história. O narrador, todos os contos de fadas são contados por outra pessoa, como alguém que assistiu a história. Então, o conto de fada, ele é narrado, ele é escrito como alguém que observou toda a história, mas não participou da história, ok? O lugar. As histórias acontecem em bosques, florestas, castelos e em outros lugares encantados. Então, geralmente, os lugares das histórias dos contos de fadas, eles têm um encantamento, uma magia. Uma observação. Apesar do gênero se chamar contos de fada, nem todos possuem uma fada como personagem, ok? Vamos lembrar, contos de fadas não precisa necessariamente que haja uma fada, mas a forma do texto será a mesma, com a mesma estrutura e elementos mágicos. Sempre haverá um personagem bom que terá um final feliz e um personagem que fará maldades e será punido no final. Então, se a gente pensar, né, em vários contos de fadas, Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, Cinderela, Branca de Neve, tem um personagem bom que passa pelo conflito, que tem um problema para resolver, mas que no final fica tudo bem. E tem um personagem mau, geralmente uma bruxa, um lobo, que no final acaba não se dando bem. Ele acaba sendo punido pelas maldades, né, por aquilo que ele fez durante a história. Então, essa é mais uma característica bem marcante dos contos de fada. A seguir, vamos ler o conto de fada Os Três Porquinhos. Enquanto lê, veja se consegue identificar qual é a situação inicial, ou seja, o começo, o conflito, que é o problema da história, o desenvolvimento, que é a maneira como eles vão tentar resolver o conflito, e o final da história, que é a maneira como a história termina. Então, vamos lá. Era uma vez 3 porquinhos que viviam na floresta com a sua mãe. Um dia, como já estavam muito crescidos, decidiram ir viver cada um em sua casa. A mãe concordou, mas avisou-os: tenham muito cuidado, pois na floresta também vive o lobo mau, e eu não vou estar lá para vos proteger. Sim, mamãe, responderam os 3 ao mesmo tempo. Os porquinhos procuraram um bom lugar para construir as suas casas, e assim que encontraram, cada um começou a fazer a sua própria casa. O porquinho mais novo, que só pensava em brincar, fez a sua casa muito rapidamente usando palha. O porquinho do meio, ansioso para ir brincar com o mais novo, juntou uns paus e depressa construiu uma casa de madeira. O porquinho mais velho, que era o mais ajuizado, lembrou-se do que sua mãe havia lhe dito e disse: vou construir a minha casa de tijolos. Assim terei uma casa muito resistente para me proteger do lobo mau. É claro que foi o que demorou mais tempo a construir a casa, mas no fim estava muito orgulhoso dela e só aí se juntou com seus irmãos para brincar. Um dia, andavam os 3 porquinhos a saltar muito divertidos
quando apareceu o lobo mau. Olá, vejo 3 deliciosos porquinhos à minha frente. Ao verem o lobo mau, fugiram cada um para sua casa. O lobo, que estava cheio de fome, chegou ao pé da casa do porquinho mais novo e disse: Cheira-me a porquinho, sai daí que eu vou te comer. Se não saíres, deixo a tua casa de palha abaixo. E vendo a casa de palha à frente, soprou tão forte que fez a casinha ir pelo ar. O porquinho, assustado, correu para a casa do irmão do meio, que tinha uma casa de madeira. Quando o lobo lá chegou, gritou novamente: Cheira-me a porquinho, e eu estou com tanta fome que vou comer os 2. E com 2 sopros conseguiu deixar a casa de madeira abaixo. Os 2 porquinhos mais novos correram então apavorados para a casa do irmão mais velho, que era de tijolo. O lobo, vendo que os 3 porquinhos estavam todos numa só casa, exclamou louco de alegria: Cheira-me a porquinho, e mais fome não vou eu ter, pois apanhei 3 porquinhos para comer. Então o lobo encheu o peito de ar e soprou com toda a força que tinha, mas a casinha de tijolos não se mexeu nem um bocadinho. Aliviados, os 3 porquinhos saltaram de contentes, mas o lobo não desistiu e disse: Não consegui deixar a casa de tijolos abaixo, nem derrubar a sua porta, mas eu tenho outra ideia. Esperem que já vão ver. E subiu e começou a subir no telhado, em direção à chaminé. Os porquinhos mais novos ficaram aflitos, mas o mais velho, que era muito esperto, colocou no fogão por baixo da chaminé um grande caldeirão de água a ferver. O lobo, ao entrar pela chaminé, caiu no caldeirão de água quente e queimou o rabo, fugindo o mais rápido que podia para o meio da floresta. Os 2 porquinhos agradeceram ao seu irmão mais velho e aprenderam a lição. Deste lobo mau, nunca mais se ouviu falar. Muito bem. Então, vocês conseguiram identificar a situação inicial, conflito, desenvolvimento e o final da história? Então, vamos ver aqui parte por parte junto com a prof. Então, a situação inicial. Então, como que começou a história? Os 3 porquinhos viviam com a sua mãe e, como já eram bem crescidinhos, decidiram que cada um iria morar em sua casa. E assim fizeram, cada um escolheu o material e construiu a sua casa. Mas os mais novos, com preguiça e pressa para ir brincar, fizeram suas casas de palha e madeira. Então, esse é o começo da história, situação inicial, ok? O conflito. O lobo mau, faminto, apareceu e queria devorar os porquinhos. Esse era o problema da história. O problema não era que os porquinhos saíram de casa, que os porquinhos construíram as suas casas. Esse não era o problema. O problema foi quando o lobo mau apareceu. O desenvolvimento. Os porquinhos fugiram para a casa de palha e o lobo a derrubou. Depois fugiram para a casa de madeira e o lobo a derrubou. Por último, fugiram para a casa de tijolos, mas essa o lobo não conseguiu derrubar. Esse, então, é o desenvolvimento que aconteceu na história. E o final, então, como que terminou a história? Como que se resolveu o problema? Como o lobo não conseguiu derrubar a casa, resolveu descer pela chaminé para devorá-los. Mas o porquinho mais velho colocou um caldeirão com água quente onde o lobo iria entrar. Quando chegou, o lobo queimou o rabo e fugiu depressa para a floresta. Os porquinhos mais novos agradeceram e aprenderam a lição. Então, aqui a gente viu o começo, o problema da história, como que esse problema foi acontecendo durante a história e como foi o final, como a história terminou. Então, os personagens principais eram os porquinhos. O lobo mau era o vilão. No final da história, os 3 porquinhos ficaram bem, eles aprenderam a lição, mas eles terminaram a história bem. E o lobo mau, então, teve o seu castigo pelas suas maldades, por tentar comer
Os Três Porquinhos. Alguns contos de fadas são muito conhecidos, vocês com certeza já ouviram falar, já leram alguma história de alguns desses exemplos aqui. Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, A Bela Adormecida, O Pequeno Polegar, João e Maria, A Bela e a Fera, entre outros. Nós temos alguns novos que são filmes, por exemplo, Shrek é um conto de fadas, certo? Mas ele é um filme, ele é uma história mais recente, mas ele também faz parte desse gênero, os contos de fadas, porque nós temos princesas, castelos, dragões, toda aquela situação mágica, né? Cheia de magia, de encantamento. Então também é um conto de fada, alguns desses aqui também já viraram filmes e desenhos animados. Muito bem, pessoal. A nossa aula então era sobre o gênero textual contos de fadas. Nós vimos as características dos contos de fadas, lemos um conto de fada para a gente entender bem certinho qual é a parte de cada do conto, qual é o começo, qual é o desenvolvimento, qual é o conflito, como que a história termina, ok? Espero que vocês tenham entendido bem a nossa aula. Qualquer dúvida, vocês voltam nos nossos slides, assistam a nossa aula novamente, com muita atenção, façam as anotações que vocês acharem importantes, pesquisem mais alguns para vocês lerem, para vocês assistirem também, para vocês entenderem bem como que é, qual é o conceito dos contos de fada. Depois, com muita atenção, muito capricho, vocês realizam a nossa atividade que está esperando por vocês lá na plataforma, ok? Então, estudem, caprichem e vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!